Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, para a gente fazer a leitura da palavra. Os irmãos que estiverem com a sua Bíblia, abrem Romanos 3:9. O livro de Romanos, capítulo 3, e o versículo 9. Os irmãos acharam? Amém? Romanos 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus, aleluia. Os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, porque aí os irmãos podem ler o que eu estou lendo, entender melhor, ver o versículo, ver o que está antes, está depois. Então, a palavra que Deus me mandou trazer ele deu domingo passado. Porque domingo passado eu ia pregar, mas foi Santa Ceia, que entregando Santa Ceia ao pastor, mas eu já tinha preparado uma palavra. E eu falei assim: Deus, me mostra o que o Senhor quer falar para a igreja. E aí Deus me deu esse versículo, Romanos 3. Não, em Romanos 3, mas o versículo 23. E aí, como eu não fui pregar no domingo passado, e aí quem pregou foi o pastor. Só que ele pregou o mesmo versículo, não foi? Ele leu o mesmo versículo que eu. Por quê? Porque a palavra vem de Deus. Não é o pregador que vai pregar. Não é o pregador que vai falar. Quem vai falar com a igreja é Deus. E o que Deus queria falar através de mim é a mesma coisa que ele queria falar através do pastor e do meu irmão. Por quê? Porque a palavra a ser pregada aqui, ela serve para a igreja, não serve para quem está pregando. Também. Mas quem vai pregar é só um mensageiro. É um instrumento que Deus usa. Então a palavra é a mesma, que a igreja precisa ouvir, é a mesma coisa, não interessa quem vai pregar. Só que aí hoje eu vim trazer essa mesma palavra. E o que a irmã Elisângela falou meio que bate com o que eu vou falar hoje. Que é o quê? Ela falou da cruz de Cristo, que nos tira o pecado. E a pregação que eu vim trazer hoje é o que o sacrifício da cruz nos traz. Então o que Jesus, por ter morrido na cruz, traz para a vida da gente? Por que Jesus teve que morrer na cruz? E o que isso traz para a nossa vida? O que a gente acreditar na salvação dele, o que a gente acreditar no sacrifício dele traz para a nossa vida? Só que primeiro, para a gente entender o que traz para a nossa vida, o sacrifício dele, a gente precisa entender o porquê que ele foi para a cruz. Por que o próprio Deus se encarnou na terra e ele foi para a cruz? Por quê? E a gente vai ver isso aqui no versículo 9 que eu acabei de ler. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Aí a gente pula aqui para o versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação. O que é propiciação? Os judeus tinham a Arca da Aliança. Na tampa da Arca da Aliança era uma caixa revestida de ouro por dentro e por fora, e na tampa da Arca da Aliança tinham 2 querubins, 2 anjos. No meio é onde o sangue da vítima expiatória era colocado. Então esse é o propiciatório. Aqui, o propiciatório está escrito assim, que é um apaziguador ou expiatório. Então, os judeus, para serem perdoados dos pecados, porque os judeus viviam antes de Jesus vir para a terra, os judeus, para ter os pecados perdoados, eles tinham que fazer o sacrifício de um cordeiro, tinham que fazer o sacrifício de um animal. Então tinha o sacerdote que ia, sacrificava o animal, e com o
perdoados. Era o mandamento de Deus para os judeus. Porém, os judeus não deram valor na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus. E o que Deus teve que fazer para salvar o povo? Mandar Jesus, enviar Jesus. Para que a gente não precisasse mais ter o bode, ter o cordeiro para a gente matar, para ter os pecados perdoados. Mas agora, o nosso cordeiro, que foi criado para ter os nossos pecados perdoados, foi Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus. Foi através do sangue dele que nós somos perdoados. E por isso a gente não precisa mais fazer o sacrifício. Os judeus, eles fazem o sacrifício até hoje, mas nós não precisamos desse sacrifício, porque nós temos o maior cordeiro, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi Jesus. E por que Jesus teve que ir para a cruz? Por que ele teve que morrer? Primeiro, porque aqui no versículo está falando que, versículo 9, todos estão debaixo do pecado. Então, a partir do momento que Adão e Eva resolveram o pecado, decidiram escolher o pecado, a gente veio com essa natureza pecaminosa, essa natureza que prefere desobedecer a Deus do que seguir a Deus, do que obedecer a Deus. Então, nós estamos debaixo do pecado. E aqui no versículo 23 está falando, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o nosso pecado faz com que a gente mereça a punição. O nosso pecado faz com que a gente mereça ir para o inferno. A gente não vai para o inferno porque Deus mandou, a gente vai para o inferno porque a gente escolhe ir. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus te dá a oportunidade. Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Se você aceitar Jesus, seguir os mandamentos de Jesus, você vai para o céu. Se você não quiser seguir, tudo bem, então você não vai. Mas quem não tem Deus, que é a vida, vai para a morte. O que é a morte? O inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Meu Deus. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. Quem vai para o inferno é porque não aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. A ajuda que Ele nos mandou, que Deus nos mandou, foi Jesus na cruz. Então, Jesus veio morrer na cruz para quê? Para nos dar a oportunidade de sermos salvos. A gente já estava condenado, a gente não vai ser condenado depois, a gente já estava condenado pelo nosso pecado. Mas depois que Deus, pelo seu amor, em João 3,16 está falando que Deus amou o mundo, Ele mandou Jesus para que Jesus pudesse nos dar a salvação, pudesse tirar essa condenação que a gente merecia. E por mais que a gente merecesse, o amor de Deus é acima disso. Porque Deus é justo, então Ele enviou Jesus na cruz para que Jesus pagasse o que a gente tinha que pagar. Ele mandou Jesus para a cruz para que Jesus levasse um pecado que a gente cometeu. Então, quando Jesus estava na cruz, Ele estava fazendo expiação no meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de todo mundo. E para a gente ter os nossos pecados perdoados, a gente merece o quê? A gente tem que fazer o quê? Tem que acreditar no sacrifício dele, aceitar ele no nosso coração. Aleluia a Deus. E aqui no versículo 26, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o sacrifício de Jesus justifica o nosso pecado. E aí, aqui no versículo, em 1 João, que fica depois de Tiago, depois de Pedro. 1 João, capítulo 2, versículo 1, está falando assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então aqui o João está falando o quê? Que Jesus é o nosso advogado. Advogado é quem te defende. Quem te defende por causa de um crime que você cometeu, um erro que você cometeu. Então, quando a gente erra, a gente peca contra Deus, a gente tem um advogado para nos defender. Porque advogado muitas vezes defende quem é culpado, né? O advogado criminalista defende quem é culpado. E Jesus é o nosso advogado que defende a gente mesmo a gente sendo culpado. Por quê? Porque o versículo 2 está falando, ele é a propiciação pelos nossos pecados, que faz referência a Romanos. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, porque Deus amou o mundo. Em João 3,16 está falando que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós pulamos agora para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Então agora a gente já entendeu que Jesus morreu
se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então, a segunda parte é o quê? Primeiro é entender o porquê Jesus veio. Depois que a gente entendeu, é entender que Ele ressuscitou. Acreditar na ressurreição de Jesus. Que Ele ficou morto por 3 dias, mas ressuscitou. Ressuscitou em carne. E por que isso é tão importante? Acreditar que Jesus ressuscitou. Porque na Bíblia, se a gente for ver o Novo Testamento, começa onde? Mateus. Mateus capítulo 1. Mas, onde começa verdadeiramente o Novo Testamento é a partir do momento que Jesus morre na cruz e ressuscita. Esse é o Novo Testamento. Porque a partir da ressurreição de Jesus vem a nova aliança. A aliança que a gente não precisa mais fazer expiação, porque Jesus já fez essa expiação. Jesus já levou as nossas dores, as nossas enfermidades, como a irmã Elisângela falou. Então, a gente deve acreditar que Jesus ressuscitou para ter essa salvação aceita. Porque Jesus não só morreu, mas como também ressuscitou. E aqui o apóstolo Paulo está falando no versículo 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Essa parte aqui é meio confusa de entender, mas o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Que aqui, em 1 Coríntios, era uma carta que o apóstolo Paulo estava mandando para a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto estava desacreditando da ressurreição. Tinha irmãos lá que não acreditavam na ressurreição de mortos. E o apóstolo Paulo falou: se vocês não acreditam na ressurreição de mortos, como vocês vão acreditar na ressurreição de Jesus? Por quê? Porque se a gente não acredita que Jesus ressuscitou, então a nossa fé é vã. O que adianta eu me pregar que Jesus morreu e Ele não ressuscitou? Porque Deus tem o poder de ressuscitar, Deus tem o poder de matar, de ressuscitar e de dar vida. Então, a gente deve acreditar que Cristo ressuscitou. Essa é a base da nossa fé, a ressurreição dele. Acreditar que no terceiro dia ele saiu daquela cova, ele saiu daquele túmulo que ele estava. Porque quando os discípulos chegaram, estava o quê? Panos dobrados lá. E sabe o que significa pano dobrado? Naquela época, quando tinha o senhor, o patrão estava comendo, e ele ia sair da mesa, mas ele ia voltar, ele dobrava o pano e deixava ali no cantinho dobradinho. Isso significava para o servo dele: não tira a mesa, porque eu vou voltar. E quando os discípulos chegaram, primeiro foi João e Pedro, eles chegaram no sepulcro de Jesus, tinha o quê? O pano que estava coberto no corpo de Jesus estava dobrado. O que isso significa? Não tirem a mesa, ou seja, não estejam despreparados, porque eu vou voltar. É o Senhor dizendo para os servos: eu vou voltar. Então, a base da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Essa é a segunda coisa que a gente tem que entender. Tá? Então, primeiro a gente entendeu o porquê que Jesus morreu na cruz, e segundo a gente entendeu a importância de acreditar na ressurreição dele. E agora que a gente entendeu esses dois tópicos muito importantes, a gente vai entrar no tema da pregação, que é o quê? O que o sacrifício de Jesus na cruz nos traz. O primeiro versículo que eu quero ler está em Hebreus, o capítulo 10 e o versículo 22. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22 está falando assim: cheguemos-nos com um verdadeiro coração. O que é um verdadeiro coração? Um coração que ele entende a verdade, que ele entende o que está errado, que ele é o quê? Ele é honesto. E um coração honesto faz o quê? Causa o quê? O arrependimento. Então, o sacrifício de Jesus na cruz, quando a gente acredita no sacrifício de Jesus na cruz, o que vem? O arrependimento. Arrependimento a gente vai ver também em 1 João, novamente, o capítulo 1 e o versículo 8, que está falando assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ou seja, o coração honesto é um coração que reconhece que pecou, um coração que reconhece que está errado. Esse é um coração honesto, um coração sincero. E parte da nossa salvação vem o arrependimento. Tem gente
suficiente. Por quê? Porque quem acredita em Deus verdadeiramente, acredita em Deus de verdade, ama Deus verdadeiramente de coração, é honesto de coração, causa que há arrependimento. Agora, se a pessoa diz que ama a Deus, que conhece a Deus, mas não se arrepende, ela não ama de verdade, ela não conhece a Deus de verdade. Então, esse acreditar que não causa arrependimento não é suficiente, porque o que causa o arrependimento é a verdadeira fé que traz a salvação. Essa sim que traz a salvação, você acreditar, e eu acreditar de verdade, porque quem diz que ama a Deus e não tem arrependimento é uma pessoa que acha que ama a Deus, mas não ama. É uma pessoa que acha que acredita na existência de Deus, mas não acredita. É um outro tipo de ateísmo. É uma pessoa que acha as coisas, mas ela não tem intimidade com Deus, não tem arrependimento. Então, como é que você quer ir para o céu se você não tem intimidade com Deus? Porque lá no céu a gente vai ficar a eternidade com Deus. Se você não quer passar 10 minutos com Deus na terra, o que você quer fazer na eternidade com Ele? Não é? Então, se a gente quer passar a eternidade com Deus, a gente tem que passar o tempo com Ele aqui também. Por quê? É uma coisa que eu falo assim, eu amo meu pai, mas eu não vou na casa do meu pai para conversar com meu pai. Eu amo meu pai, mas eu nem converso com ele. Eu amo meu pai, mas eu não gosto de ir na casa dele, eu não gosto de conversar com ele, nem ligo para ele, mas eu amo ele. Não é assim. Se Deus é o nosso pai, a gente ama ele, a gente quer passar tempo, a gente quer conhecer, a gente quer buscar ter intimidade com ele, buscar conhecer a Deus, buscar amar ele cada vez mais. Quem a gente ama, a gente quer estar perto. Quem a gente ama, quando a gente faz alguma coisa de ruim, a gente se arrepende. Se eu faço alguma coisa de ruim com meu pai, eu brigo com meu pai, se eu amo ele verdadeiramente, eu vou me arrepender. Eu posso até errar, mas eu vou me arrepender. E eu vou reconhecer isso por amor. Então quem ama Deus se arrepende, reconhece, tem um coração honesto, um coração justo, que fala assim, Deus, eu errei porque eu não sou perfeito, mas me perdoa porque eu me arrependi, porque eu sei que eu estou errado. Deus perdoa aquele que reconhece que está errado. E aí a gente vai agora para Zaqueu. Em Lucas 19, do 1 ao 10, eu não vou ler o versículo porque do 1 ao 10 é bastante, mas em Lucas do 19, 1 ao 10, se os irmãos quiserem abrir, está contando a história de Zaqueu. Zaqueu estava em cima da árvore vendo Jesus passar no meio da multidão. E aí Jesus falou para ele descer. Zaqueu desceu. Quando Zaqueu desceu, ele falou assim para Jesus, se o Senhor quiser, eu te dou as riquezas que eu tenho dos pobres, eu vendo tudo, dou para os pobres, quem não tem nada. Ou seja, ele estava disposto a abrir mão de alguma coisa valiosa aqui na terra. Ele estava disposto a abrir mão de uma coisa boa, de uma coisa que muitos buscam, que é o que? A riqueza, que é os bens materiais. Mas o que o irmão Alexandre falou, você pode ter carro, pode ter muita coisa, mas e se você não tiver Deus? O que adianta? Ele falou que foi para a igreja porque ele queria buscar Deus, porque as coisas ele já tinha. E a gente tem muitas coisas, o que a gente precisa, a gente tem. Uma vez eu lembro que eu estava conversando com a minha mãe, eu e minha mãe estavam com dinheiro, fui devolver para ela, alguma coisa assim, eu não lembro. Aí ela falou assim, guarda para você comprar alguma coisa que você precisa. Ela falou assim, guarda para você comprar alguma coisa que você precisa. Aí eu fiquei pensando assim, o que eu preciso comprar? E eu cheguei à conclusão que eu não preciso de mais nada, porque tudo que eu preciso, eu já tenho. Eu tenho Deus, eu tenho uma Bíblia, que é a palavra de Deus, eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, eu tenho uma casa, a igreja, eu tenho vocês, que são meus irmãos. Eu tenho tudo que eu preciso. O que eu preciso mais? Tudo que eu for comprar agora não é porque eu preciso, é porque eu quero. Por quê? Porque eu já tenho a salvação que já é o suficiente. É lógico que a gente quer ter uma vida confortável, uma vida boa, né? Mas o principal é a salvação. É isso que a gente deve buscar primeiro. Buscar primeiro as coisas de Deus, o reino de Deus, para depois buscar as coisas materiais, as coisas do mundo. Porque onde elas vão acabar? Jesus disse que as coisas do mundo, a traça vai roer, o ladrão vai roubar, mas as coisas de Deus, elas são
certeza de fé. O que a cruz de Jesus nos traz? Fé. Por quê? Porque se a gente acredita que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e Ele ressuscitou, isso é o que? É ter fé. Ah, mas eu não vi Deus morrendo na cruz, eu não vi Ele na cruz, não vi Ele ressuscitando. Mas em Hebreus 11, lá na outra página, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a gente pode até não ter visto Jesus morrer na cruz, a gente não viu Jesus ressuscitar, mas a gente tem fé nisso. E a fé é quando a gente acredita em algo que a gente não viu. Aleluia, Jesus. Mas que a gente sabe que existe. Que a gente sabe que aconteceu. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé é de quem não viu, mas mesmo assim acredita. Aleluia. Então, a cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus traz o quê? Traz fé, traz esperança. Por quê? Porque se Deus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, então nada para Deus é impossível. Está falando na Bíblia que nada para Deus é impossível. Então, Deus me deu a salvação, eu tenho fé nisso, e eu tenho fé de que eu vou para o céu, eu tenho fé que Ele vai salvar minha família, eu tenho fé que Ele vai fazer coisas boas para minha vida, e tenho fé principalmente no quê? No galardão que a gente tem. Essa é a cruz de Jesus, que traz fé, que traz esperança. E acontecem coisas na vida que realmente colocam a gente para baixo, colocam a gente triste, deixa a gente triste, colocam a gente no chão. E acontecem coisas que desanimam a gente. É normal. Jesus não escondeu isso pra gente. Jesus não falou, essa vida vai ser boa, vai ser maravilhosa, você vai viver no mundo cor-de-rosa. Não falou. Ele falou que no mundo tereis aflições. Jesus não escondeu da gente que a gente vai ter aflição, que a gente vai faltar emprego, vai faltar dinheiro, vai faltar saúde muitas vezes, vai faltar um monte de coisa. Deus não escondeu isso da gente. Vai ter problema sim. Vai ter coisa que desanima a gente sim. Né? A gente fala assim que a Bíblia bate também, né? Porque ela confronta a gente, mas a vida bate da gente. A gente está de boa, daqui a pouco vem um tapa da vida. E realmente acontece. Mas a fé, a cruz de Jesus nos dá a fé do quê? De que isso vai passar, de que isso não é por muito tempo, de que isso não é eterno. O que é eterno é o que Deus tem preparado pra gente. É essa fé que a cruz nos traz. A fé de que a gente não vai ficar aqui para sempre sofrendo, mas que a gente vai ser salvo para poder morar com Deus, adorando Ele na eternidade, que é a melhor sensação que tem é adorar a Deus, você sentir a presença de Deus, você estar no ambiente que Deus está. Então, a cruz traz o quê? Arrependimento. Aí a gente vai agora para Hebreus 10, 22 novamente, que fala assim, continua, em ter certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. O que é purificação? Purificação é o que? Você se limpar, é você se tornar santo. Santo é o que? A pessoa que se limpa. A gente não é santo, a gente é santo, não peca. Não, todo mundo peca. Uma vez eu estava falando na escola que eu sou crente, alguém chegou assim, você peca? Eu falei, peco. A pessoa achou que eu não pecava, não era crente, mas não existe a pessoa que não peca. Todo mundo erra, todo mundo peca. Mas a diferença da pessoa que se santifica é o quê? É que a pessoa que se santifica, ela se arrepende, ela tem fé, que foi o que eu acabei de falar, ela se arrepende, tem fé e não pratica mais. Essa é a purificação, é você se limpar, não é? O que é purificar? É você se lambuzar na lama, depois você tomar um banho e ficar limpo. Isso é se santificar, isso é se purificar. É você reconhecer o seu erro e não fazer mais, pedir perdão para Deus e não fazer mais. O filho pródigo saiu da casa do pai dele, é uma parábola de Jesus, ele saiu da casa do pai dele, fez tudo o que podia fazer no mundo, curtiu o mundo. Depois que ele curtiu o mundo, o que ele foi fazer? Não tinha mais nada, não tinha mais dinheiro, o que ele foi fazer? Foi se alimentar com a comida dos porcos. O que isso simboliza? É o filho que saiu da casa do pai, saiu da presença de Deus e foi curtir. Só que chega uma hora que o pecado tem um salário, que é a morte. Pode ser a morte espiritual, a morte física também. Então, o salário o pecado traz o salário dele. E o salário do filho pródigo chegou, foi o quê? Comer a comida dos porcos, porque ele não tinha mais o que comer. Ele não tinha mais onde ficar. Então ele foi trabalhar cuidando de porcos e comendo a comida dos porcos. O que significa? Que quem está no mundo pode até curtir uma vida boa, mas vai chegar uma hora que ele vai começar a se alimentar de comida de porcos. O que é comida de porcos? Pecado. Quem está no mundo se alimenta de pecado, mas quem está na presença de Deus se alimenta
quê? Do pão espiritual, que é a Bíblia. Meu Deus. Se alimenta do quê? Da água viva, que é Jesus. Então, o que o filho pródigo fez? Ele pensou assim, nossa, eu na casa do meu pai, eu estava bem, os servos do meu pai, meus servos dele estão melhor que eu vou voltar. Então ele se arrepende, chega na casa do pai dele e pede perdão. Então o que a gente faz? Quando a gente está no mundo se não usou, a gente volta para a casa do pai, volta para a presença de Deus, se arrepende, pede perdão. E o que o pai faz? Se for um arrependimento verdadeiro, um arrependimento honesto, ele perdoa. Porque o pai, o filho pródigo, que simboliza Deus, nosso pai, ele perdoou o filho pródigo quando ele se arrependeu. E aí, o que ele fez? Ele deu um anel que simboliza aliança. Aliança com Deus significa que você vai ser fiel a Deus. E o pecado é um adultério contra Deus, uma traição contra Deus. Então, quando você peca, você está adulterando contra Deus, você está traindo Ele, pecando. E a aliança simboliza o quê? Fidelidade. Pessoas casadas usam o quê? Aliança, fidelidade. Então, a nossa aliança com Deus traz o que? A purificação, a santificação. Eu não estou dizendo que você vai pecar, vai pedir perdão e vai voltar a pecar de novo. Não. A santificação é o que? É o verdadeiro arrependimento e mudança de vida. Quem está em Cristo muda. Se você diz que ama Jesus, que conhece Jesus, mas não tem nenhuma mudança na sua vida, nenhuma mudança de comportamento, então você não conhece Ele de verdade. Um cristão é diferente, um cristão se destaca. A Bíblia diz que a gente é a luz do mundo. A luz do mundo é o quê? O mundo está em trevas, mas a luz dela brilha. Então, se você está no meio de um apagão, você está no meio de um lugar tudo escuro, se você vê uma luz, você vai notar aquela luz. O cristão é assim. Se a gente, pelo nosso arrependimento, a gente é luz na terra, as pessoas vão notar pelo nosso comportamento, a nossa diferença. Não significa que a gente é um vagalume que fica brilhando, não. Mas a luz é o Espírito Santo, que é o quê? Que é demonstrado pelas nossas atitudes, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, de agir. Então, quando a gente age como um cristão verdadeiro, age como Jesus agiria nas situações que acontecem na nossa vida, a gente está demonstrando a luz para as trevas, demonstrando a luz para o mundo. Essa é a verdadeira o quê? Santificação. É você mudar, é você mostrar para as pessoas que você mudou. Não você se gabar que você mudou, mas as pessoas vão perceber que você mudou. Sem você falar nada, elas vão perceber. Elas vão perceber que você está diferente. O irmão Alexandre fala que ele estava no mundo, ele bebia, ele fazia um monte de coisa errada. As pessoas que conheciam ele antes, com certeza vê a mudança na vida dele agora. Eu não conhecia ele antes para falar, mas com certeza que eu conhecia, viu a mudança na vida dele. A minha mãe era diferente também, mas a partir do momento que ela aceitou Jesus, eu vi a mudança na vida dela e as pessoas que conheciam ela viram a mudança na vida dela. A minha mãe falou assim que tinha amigas dela que iam pedir conselho para ela e ela aconselhava tudo errado. Depois que ela aceitou Jesus, as mesmas amigas vinham pedir conselho, mas ela fala assim para mim, antes eu aconselhava tudo errado. Hoje eu aconselhei a minha amiga perante a Bíblia. Eu aconselhei usando a palavra de Deus. Eu acho que ela até se surpreendeu, porque ela não esperava ouvir isso de mim. Minha mãe falou assim pra mim, uma amiga dela pediu conselho também falou, eu aconselhei na palavra de Deus, ela gostou de você. Mas o que? A nossa mudança de vida. Tem um colega meu da escola, eu estudei com ele quando eu tinha 5, 6 anos, e depois eu estudei um pouquinho depois também. E aí eu perdi contato com ele, porque ele mudou de escola. E aí, ano retrasado, a gente se reencontrou. E aí eu não era crente quando eu estudava com ele. Eu era crente, mas eu não era cristã, eu não seguia, né? E aí a gente se reencontrou e falou assim, Duda, por que você está desse jeito? Você está diferente? Por quê? Porque ele viu que as coisas que eu falava antes, que eu fazia antes, eu não faço mais. Eu me converti com 12 anos, mas antes de eu ter 12 anos, eu cantava funk na escola, eu fazia fofoca com as minhas amigas, eu brigava na escola. Então, eu tive pouca época assim, de mundo, né? Mas ele já viu a mudança
assim, e o corpo lavado com água limpa. Significa o quê? Mudança. Eu acabei de falar de mudança. Que é o quê? A partir do momento que você se torna uma nova pessoa, você gera mudança, uma nova pessoa tem comportamentos diferentes. O que é o batismo nas águas? Quando a gente vai batizar nas águas, simboliza o quê? Eu estou confessando que Jesus é o meu Salvador. Eu estou confessando que eu estou nascendo de novo. Eu estou falando para o mundo que eu estou nascendo de novo. O batismo nas águas é isso. É você se tornar uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. E aí tem até uma frase engraçadinha que fala assim que... Não lembro quem falou essa frase. Falou assim, eu pensei que quando eu batizasse, o velho homem ia morrer, mas eu aprendi que ele ia aprender, eu aprendi que ele sabe nadar. Por quê? Porque a partir do momento que você batiza, não é que você vai se tornar um super homem, uma super mulher e não vai pecar nunca mais. Só que a partir do momento que você se batiza, você está dizendo, eu aceito Jesus na minha vida. Eu confesso que eu quero mudança, eu quero santificação, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero agir diferente, eu não quero mais ser quem eu era antes. Então, o batismo é isso. Se a gente abrir em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20, meu versículo favorito, Gálatas 2:20, está falando assim, já estou crucificado com Cristo e vivo. Ou seja, a gente foi crucificado junto com Cristo, por quê? Porque o nosso pecado estava lá na cruz com Ele. Mas mesmo a gente tendo sido crucificado com Ele, a gente vive. Porque a partir do momento que a gente morre, é que a gente vive de verdade. Quando a gente morre para o mundo, a gente começa a viver de verdade. E aí continua, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu tenho vontade de brigar, eu tenho vontade de mentir, eu tenho vontade de acabar com tudo, mas Jesus que vive em mim não vai fazer isso. O Espírito Santo que está em mim não vai fazer isso. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Em Hebreu está falando que o justo viverá da fé, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, o sacrifício de Jesus, ele traz o quê? Fé, arrependimento, ele traz santificação e traz mudança. A mudança que nos leva ao céu. Todo mundo que vai ao céu tem mudança. Todo mundo que vai ao céu tem fé. Todo mundo que vai ao céu se arrepende. Ninguém vai ao céu sem mudança, sem arrependimento, sem amar a Deus de verdade. Então, essa é a mensagem que Deus me trouxe para falar para os irmãos essa noite. E eu agradeço os irmãos pela oportunidade, agradeço os irmãos que estão aqui, os irmãos que vieram visitar, que os irmãos voltem mais vezes. E em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Boa esta palavra, né, irmãos? Uma palavra eficaz nesta noite. Que Deus possa continuar abençoando ricamente a igreja nessa noite. Amém? Convido a igreja a colocar sobre os pés.